Vamos aí, então, para a nossa palavra de hoje, né? São 20 horas e 28 minutos. Vamos aí para a palavra do Senhor. Eu quero começar com uma expressão do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, capítulo de número 4. É conhecida de todos, né? Essa passagem. Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e o versículo 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a tua palavra aos corações dos teus filhos, que os teus filhos possam digerir essa palavra como que caia sobre eles como remédio, como calmante, como energizante, que cure a dor da alma, da mente, do coração, dos órgãos. Se alguém lá do outro lado, meu Deus, com uma enfermidade no rim, no fígado, no baço, nos pulmões, no coração, na pele, na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, na garganta, nas juntas, nos pés, nas unhas, no cabelo, seja totalmente agora curado em o nome do Cristo ressuscitado, chamado Jesus. E o povo de Jesus Cristo diz amém. Amém? Amém. E amém. O tema de hoje é uma oração eficaz. Oração, clamor, imploração, súplicas, prece e rogo. A palavra oração no dicionário, né? Eu gosto sempre de ir lá. E a palavra eficaz, eu até abri aqui o dicionário e quero ler aqui para vocês. Eficaz. Uma oração eficaz. Eficaz. Que produz o efeito esperado. Que dá o resultado. Remédio eficaz. Eficaz. Que não falha. Em que há segurança e validade. Infalível. Seguro. Eficaz. Que consegue persuadir convincente. É o modelo eficaz. Eficaz. Efetivo, infalível, útil, convincente, produtivo, proveitoso. Eu falei que que nós iríamos fazer diferente. É o seguinte. Geralmente, as pessoas imitam, nós imitamos coisas que dá certo, que deu certo, deram certo e dão certo e continuará a dar certo. É dificilmente você encontrar pessoas que querem fazer alguma coisa que não foi feito ainda. Então, sempre as pessoas estão... Tem até um ditado, nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? Então, geralmente, gostamos de imitar sempre o que dá certo. Sempre que teve o seu efeito eficaz. Que teve resultado. Sempre gostamos de imitar pessoas que na sua vida geraram resultados, né? Vou imitar fulano, porque fulano teve um resultado assim. Vou imitar Beltrano, que teve um resultado. Então, vou copiar. Então, tá certo, não tem nada de errado nisso. Por exemplo, não sei se você lembra, agora eu vou pedir a ajuda de vocês, para vocês participarem comigo hoje. Quero ver o grau do conhecimento da igreja, né? Quero ver agora. Você lembra de alguém na Bíblia? Quero que você escreva.
Não é falar que lembra e não escrever. Quero que você escreva alguém que você lembra da Bíblia que fez orações e esse alguém que fez oração ou orações teve resultados. Então eu vou dar aí um comercialzinho para vocês lembrarem de alguém. Pode começar a escrever. Se você lembrou, pode começar a escrever. Pode começar a escrever. Eu não vou falar, eu quero que você participe comigo. Porque eu vou voltar, enquanto você vai pensando aí, Davi. A irmã lembrou de Davi, que teve... Por exemplo, ela lembrando de Davi, eu me lembro daquela passagem que Davi foi atacado em Ziclag, na cidade, e foi atacado o acampamento onde Davi estava, só que ele não estava lá, ele tinha ido para algum lugar, e levaram as mulheres, pegaram os bens, levaram tudo. Aí Davi, a irmã já colocou a Daniel, daqui a pouco eu vou lá para Daniel. Aí Davi orou ao Senhor, perguntando ao Senhor se ele poderia... o que ele deveria fazer? Se ele deveria perseguir o inimigo, se ele ia alcançar o inimigo. E Deus falou para ele, vai, você vai alcançar, você vai pegar tudo de volta. Então você vê, ele orou e Deus falou, respondeu. Agora a irmã ali colocou, a irmã Ângela colocou Daniel. Então diz na Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Provavelmente pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Então, para ele a oração era algo, não era algo religioso, sabe aquele negócio? Você chega, ajoelha, faz 30 segundos. Não, isso não é oração. Isso não é oração. Ninguém dá para falar com alguém assim, ó, pum, acabou. Não dá para falar, dá. Você que é casada, você consegue falar com seu marido, pum, acabou? Não consegue. Então, como é que você quer ter uma resposta de Deus falando desse jeito, tão rápido? Então, a oração tem que ter tempo. Para orar, tem que ter tempo. Você vê que uma vez, já as 2 ou 3 vezes, que nós fizemos um dia de oração, né? Passamos, não foi um dia, foi algumas horas, né? 3 horas de manhã, depois à tarde, à noite, mais 3 horas. Foi pela manhã e à noite, né? 3 horas de manhã e 3 horas. Passamos 6 horas ali no ministério em oração. Eu passei o dia todo lá. Algumas pessoas passaram comigo aproximadamente 6 horas, 5 horas em oração. Então você vê Daniel, Davi, o que mais? O povo hebreus. Você vê, falando do povo hebreus, eu vou citar aqui uma passagem, porque a irmã Kátia colocou o povo hebreu e quando ela cita o povo hebreus, eu tenho aqui a passagem que eu anotei aqui como para pôr aqui no estudo, né? Está em Êxodo, capítulo de número 3, o versículo é o 7 ao 9. Diz assim: E disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores, aquelas pessoas que perseguiam, né? O que maltratava o povo. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão que os egípcios também o oprimiam. Então, o povo de Israel estava vivendo um período de cativeiro, preso no Egito, né? E estava sendo humilhado, estava sendo pisado. Então, a resposta só veio para o povo quando o povo começou a orar. Irmãos, Deus age através das nossas orações. Deus age
através das nossas orações. A irmã colocou Daniel, Davi, tudo homens, Elias, diz que Elias orou que não chovesse 3 anos e meio, e Deus atendeu a oração de Elias, que não choveu 3 anos e meio. E depois dos 3 anos e meio, Elias orou de novo, e Deus ouviu e atendeu a oração de Elias. Diz o apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago, que Elias era homem igual a qualquer homem, ou seja, era um ser humano igual a qualquer ser humano, cheio de defeitos, cheio de qualidades, cheio de tique-tique, cheio de altos e baixos. Ele tinha altos e baixos que ele se trancou dentro de uma caverna, ficou depressivo, ficou com medo. Então era um ser humano igual a qualquer um, mas ele usou a arma mais poderosa depois do conhecimento é a oração. Você conhece, aí você, por que o conhecimento vem primeiro do que a oração? Porque se você tem conhecimento, você vai orar segundo a palavra. Você não vai orar de qualquer jeito, de qualquer palavra. Por isso que muita gente não tem resultado. Você vê Josué, a irmã colocou ali Josué. Josué era um guerreiro e também era um homem de oração. Ele era um homem de oração. Foi um homem de oração que ganhou muitas batalhas. José. Então, vou voltar a dizer. Geralmente imitamos sempre o que dá certo. Certo? Então você viu aí. Elias, Eliseu, José. Então vocês colocaram aí. José, Daniel, Paulo, o povo de Israel, Eliseu, o que mais? Abraão, Moisés, Ana, Jó, olha lá. Tá vendo? Então você já teve a comprovação que a oração tem resultado. E nós gostamos de imitar sempre o que deu certo. Então, se deu certo lá no Antigo Testamento, deu certo na vida dos apóstolos. Você sabe que o apóstolo Pedro, a irmã colocou ali, não sei se colocaram Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava preso. Primeiro prenderam Tiago e mataram Tiago. Não é o Tiago que escreveu a Bíblia, não, o outro Tiago, o irmão de João. Mataram Tiago, cortaram a cabeça, o rei mandou cortar a cabeça de Tiago, um dos discípulos de Cristo. E Pedro também foi preso juntamente com Tiago. Eles estavam preparados também para liquidar Pedro também. Mas diz que a igreja, está lá em Atos, que a igreja ficava em oração. Então a oração diz que, de repente, na hora da oração, está lá em Atos, as cadeias se quebraram, o anjo pegou o apóstolo Pedro, começou a passar pelos guardas, os guardas adormeceram e foram abertos, os portões foram abrindo, e quando veio, Pedro já estava liberto. Tem a passagem de Atos 16, que falou do apóstolo Paulo, né? Em Atos 16, diz que... Atos 16, ele diz, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Por volta da meia-noite, pastor, então tem que orar meia-noite. Não, eles oraram meia-noite porque estavam presos. Eles foram presos, estavam à noite, eles estavam presos. Pastor, mas não posso orar meia-noite? Você pode orar a hora que você quiser. Às vezes as pessoas acordam de madrugada, ficam desesperadas, né? Ficam preocupadas. Será que eu vou morrer agora? Será se vou infartar? Não, às vezes Deus quer conversar contigo. Você já parou para pensar, quando você está sem sono, é uma boa oportunidade para você trocar uma ideia com o teu Deus? Não é melhor conversar com Deus, se for à noite, quando você está sem sono, do que você ficar... meu Senhor, meu pastor, nada me faltará. Que oração é essa? Está com sono, vai dormir. Não, mas eu tenho que orar 9 horas. Isso é religião.
Isso é religião. Ah, abrindo a boca. Ai, que sono. Está orando. Oh, Jesus, que sono, Jesus, você é meu pastor. Ah, Jesus, que sono. Para que essa oração? Isso aí não vai ter efeito de nada. É como aquelas orações de 30 segundos. A pessoa fica assim, pastor, todos os cultos só faz uma oração de 4, 5 minutos antes da reunião, né? E as palavras sempre diferentes. O que acontece? É o meu coração abrindo para o Senhor. Dentro do teu coração há um monte de tesouros que precisam ser tirados de dentro dele e apresentar. Mas Deus sabe, claro que Ele sabe, mas o que nós lemos lá em Filipenses? Fazer conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então você mesmo, tá rindo de quê? Quem tá rindo aí? Ah, orando com sono. Você ora com sono, né, Cátia? Ah, o Senhor, meu pastor. Triste. Essa é uma oração. Para que vai fazer isso? Não tem graça. Aí tu acorda de madrugada, ou demora a dormir. Tem dias aqui que eu durmo meia-noite, 1 hora da manhã. A minha esposa já apagou, eu tô quietinho aqui, falando com meu Deus. Aí levanto, vem uma palavra, eu escrevo um título de uma mensagem. Vendo que eu estou sentado ali, daqui a pouco, tá tudo apagado, eu levanto, acendo a luz, ela pergunta, o que foi? Deus me falou uma coisa que eu tenho que escrever. Eu escrevo, de novo, daqui a pouco, o que foi? Deus me falou outra coisa aqui, eu tenho que escrever. Então eu levanto e vou lá. Então eu fico assim, a minha vida é assim, eu não estou preocupado se eu dormir meia-noite, se eu dormir 1 hora da manhã. Se eu tiver acordado, não estou com sono, não estou morrendo, não estou infartando, então eu vou orar para Deus, vou falar com Deus. Se eu estiver infartando, eu me levo para o hospital para me curar, né? Para me dar uma injeção, sei lá o que eles fazem lá. Então eu acordei, vou orar. Não precisa ajoelhar, sentado, deitado, em pé. Eu oro em pé, eu oro deitado, eu oro tomando banho. Algumas vezes, já veio mensagem na minha mente, tema de mensagem, enquanto eu estou no banheiro tomando banho. E eu saio do banheiro e rolo a toalha e vou lá e escrevo. Pecado o quê, irmão? Pecado falar com Deus só porque você está sem roupa? Pecado é não falar. Pecado é você ficar com a tua boca fechada, tem que botar um terno, uma gravata, uma saia comprida, sabe, botar uma roupa comprida, não pintar a cara para poder... Deus não precisa nada disso. Eu falo em pé, deitado, na rua, dormindo, acordado. Quantas noites eu acordei, minha esposa, o que foi, filho? Eu falando em línguas, falando em línguas, Línguas é assim, a gente fala em casa. Tem gente que só sabe falar em língua na igreja. E com o microfone na mão, né? Que em casa a língua deles é palavrão, é mandar a mulher para esse lugar, mandar a mulher para aquele lugar, gritar com as crianças, chutar o cachorro, gritar com o vizinho, sabe? Arrumar confusão. Aí na igreja quer pegar o microfone. Para! Comigo não cabe. Comigo não casa, né, irmão? Comigo não casa, né? Porque eu sei o que é espiritual, eu também sei o que é carnal. Porque é 39 anos nessa batalha. Eu sei que existem 4 tipos de pessoas na igreja. O carnal, espiritual, o forte e o fraco. Carnal, espiritual, o forte e o fraco. Estão lá, estão nas congregações. Carnal, espiritual, o forte e o fraco. Estão lá. Então a gente tem que aprender a lidar com pessoas. A gente tem que aprender a lidar com pessoas. Ninguém ensina a lidar com pessoas. Não ensina a lidar com pessoas. Então, eu peço muito a Deus, muita graça a Deus, porque lidar com pessoas... Por isso que as pessoas estão fazendo, sabe o quê? Tendo cachorro, tendo passarinho, tendo gato. Que elas estão ficando... Elas preferem ficar escutando o passarinho cantar do que ficar escutando outra coisa. Preferem ficar lambendo o cachorro, abraçando o cachorro, sabe? Do que ficar... Porque a gente não aprendemos a lidar com pessoas. A gente tem que aprender a lidar com pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Cada tratamento que você faz, um comportamento com um e com o outro. Parece até que eu fugi do assunto, mas não fugi, não. Um comportamento com um, com outro. Isso ajuda. Essas cápsulas de graça, que às vezes sai do tema, são sabedoria de Deus.
São sabedoria de Deus que vai se encaixando na nossa mente e vai formando. A luz entra e as trevas se dissipam. A luz entra e as trevas se dissipam. Então você... Agora eu tenho 12 minutos. Agora eu quero usar um texto. Obrigado por você que participou aí. Nem todos participaram, mas você que participou, colocou aí o nome aí de alguém que você lembrou, né? Talvez o pessoal não lembrou. Mas você que lembrou, obrigado. Que você que participou. Eu quero que você vá comigo agora no profeta Isaías 38. É uma história muito conhecida. Nós temos agora 12 minutos. Eu quero conversar um pouquinho nesses 12 minutos com vocês. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Ezequias era o rei. Ele era o rei que ficou no lugar do seu pai. Diz que o pai dele, eu esqueci o nome do pai dele. Se alguém lembrar o nome do pai do rei Ezequias, pode colocar aí, tá? Diz que o pai dele foi um péssimo rei. Foi um péssimo rei. Foi um rei muito ruim. Foi uma pessoa de mau exemplo. Tudo que a pessoa não quer saber, não gostaria de ter em sua casa, era um pai daquele jeito lá. Hoje você sabe que tem vários pais assim, né? São exemplo zero. Tem gente que tem um exemplo zero. Zero, zero, zero. Sabe que tem pais que fumam maconha junto com seus filhos. Tem pais que ensinaram seus filhos a... Obrigado. Não sei se é a Silvia ou se é o Marco, né? Mas obrigado é a Silvia, né? No WhatsApp dela, não sei se foi o Marco que escreveu. Mas acho que é a Silvia. Acais, rei Acais. Isso aí, irmã. Esse cara era ruim demais. Esse cara era um péssimo. Foi um péssimo rei. Foi um rei muito ruim, um rei ordinário. Sabe? Ele só pensava nele. Ele maltratava o povo sofria, o povo passava necessidade. E ele foi um péssimo pai, foi um exemplo horroroso. E ele colocou um filho chamado Ezequias, que quando Acais morreu, ele tomou o lugar, ele ficou no lugar do seu pai. Você vê, aí a pessoa fala, o filho imita o pai. Nem sempre. Esse cara poderia ter imitado o pai dele. Eu poderia ter imitado o meu pai. Eu não, eu preferi imitar o meu pai espiritual. Eu optei em procurar conhecer o meu pai espiritual para que eu imitasse o meu pai espiritual. Então, Acais foi um rei ordinário. Não é extraordinário, ordinário. Péssimo. Péssimo em tudo. Se você for dar uma nota para ele, é 0. 0, 0, 0, 0. Então, diz que depois que Ezequias assumiu o trono, diz que Ezequias morreu com 50 e poucos anos. Então diz que ele ia morrer antes, ele ia morrer com 40 anos. Quando ele ficou doente, aqui essa história aqui, ele tinha 40 anos. Tinha 40 anos. Então diz, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Vamos colocar aqui, era um câncer. Hoje o câncer tem cura, né? Hoje tem injeção, né? Tem tratamento, tem coquetel, tem comprimidos. A ciência hoje, a ciência não, Deus para ajudar o homem, né? O homem peca, desgraça tudo, o homem destrói a terra, um agrotóxico, veneno espalhado, fumaça de carro, fumaça de fábrica, queimada, então tudo para destruir. Então, o homem veio, Deus põe o homem quer destruir. Você vê que o homem gosta de destruir. Sem Deus, ele destrói a vida dele, destrói a família dele, destrói os filhos. Quando dá um péssimo exemplo, destrói os filhos. Então, diz que esse abençoado Ezequias ficou doente. E diz que o profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso foi uma ordem de Deus dada ao profeta Isaías para falar, porque ele estava doente.
Diz que ele estava com uma enfermidade. E diz que, no versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e fez aquilo que dá certo. Então Ezequias virou o rosto para a parede e fez aquilo que sempre deu certo. O que sempre deu certo, pastor? Orou. Você sabe, um dos perigos muito grande para uma igreja que vive a graça e a verdade é uma igreja que deixa de orar. Eu tenho certeza que muita gente, quando era dessas outras igrejas que congregam com a gente, sabe, oravam, sabe, buscavam, sabe, clamavam, choravam, ajoelhavam, e hoje praticamente a oração, que é o que nos liga a Deus, quando nós ouvimos a palavra, Deus está falando, mas quando você está orando, você está conversando com Deus e Deus vai te responder. Então diz que Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele começou a orar. Ó, deu certo com Moisés, deu certo com o povo de Israel, deu certo lá atrás, deu certo com Josué, deu certo. Então vai dar certo comigo também. Vou orar. Eu tenho meus defeitos, Deus sabe, mas também eu tenho minhas qualidades, que Deus também sabe. Eu tenho meus momentos carnais, que Deus sabe, porque eu tenho... igual ontem eu falei, quem é o crente carnal? A irmã levantou, algumas irmãs levantaram a mão. Aí a pessoa, é carnal. Todos nós somos carnais. Todos nós andamos na carne. Somos carnais, andamos na carne. E de vez em quando praticamos obras da carne. Estou falando verdade? Você não pratica a obra da carne? Quem pratica a obra da carne é o quê? É carnal. Então, na realidade, todos nós somos carnais. Então, diz aqui que ele virou o rosto para a parede e começou a orar. A oração dele foi o seguinte: disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele falou, eu andei. Ele falou assim, meu pai andou, eu andei igual meu pai. Não, ele falou assim, não, ele não colocou o pai dele, não. Não colocou o pai, não. Ah, eu andei igual meu pai. Ah, eu sou igual meu pai. Não, eu não quero ser igual meu pai. Eu quero ser igual meu pai espiritual. Quero ser igual meu pai espiritual. Quero aprender tudo. Eu sempre digo, ó, eu fui educado numa igreja pela palavra. Eu fui treinado, eu fui formado dentro de uma igreja pela palavra. Tudo que eu sou, que você conhece de mim, você que é membro lá da comunidade, você pode agradecer a Deus que Ele jogou a palavra dele aqui na minha mente. Que me transformou, está me transformando e vai me transformar. Então diz que ele começou a falar, lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade. Olha, é muito forte isso, né? Eu chegar para Deus e falar, Deus, eu estou morrendo. O Senhor falou que eu vou morrer, mas eu não gostaria de morrer agora. Não gostaria. O Senhor falou na sua palavra que morrer aos 120 anos é morrer novo. Está lá escrito. Está escrito isto. O homem, a idade do homem seria de 120 anos. Ezequias falou, eu andei diante de ti, eu fui fiel a ti. O Senhor sabe que eu fui fiel aos seus princípios. Fui fiel à tua palavra. Não mesclei a palavra com coisas. A palavra é suficiente para mim. A palavra é o que eu preciso. Não é eu preciso só da palavra. A igreja de Cristo, ela só precisa da palavra e do Espírito Santo, que já está na igreja, que sem o Espírito Santo você não vai compreender a palavra. Muita gente não compreende a palavra porque não tem o Espírito Santo. Pastor, mas está na igreja tem pão. Irmão, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Está na igreja não tem pão. Tem um monte de gente que está na igreja não tem pão. Tem gente que tem 10, tem 20, tem 30, 40, 50, 60 anos. Nada. Parece que tem um diabo no corpo, né? Parece que tem um satanás no corpo.
Então, abençoados, então ele começou a colocar para Deus o seu caráter. Falou, Deus, o Senhor me conhece, sabe que eu fui... Eu me esforço para ser fiel. Eu sei que eu não consigo, Pedro Inácio, eu digo, como homem, eu digo, eu sei que eu não consigo ser 100%. O único que foi 100% foi Cristo. Eu não consigo ser 100%. Eu não sei qual é o percentual que eu consigo, 10%, 20%, 30%, 1%, 0,1%, não sei. Eu sei que eu procuro me esforçar, eu procuro, sabe, dizer não quero, não vou, não quero fazer o mal que eu não quero, isso que a minha carne quer fazer, eu não vou fazer. Então, eu tenho essa batalha igual a todo mundo. Então, o Ezequiel falou, orou, eu andei com fidelidade, eu andei com... O meu coração era com inteireza de coração, meu coração era todo do Senhor. Eu não tinha o meu coração num lado, a minha mente num lado, dividida, não, era do Senhor. E fiz, olha ele falando, e fiz o que era reto, eu fiz o que era... O bom, amado, sabe o que é o bom? Que Deus vê tudo. O bom... Um homem, para ter coragem de dizer isso aqui para Deus, ele sabe que Deus estava vendo tudo que ele fazia, tudo que ele não fazia, todos os seus comportamentos bons e maus. Deus estava olhando para ele e vendo isso. Então diz que eu fiz o que era reto. Ele falou, eu fiz o que era reto, eu não fui igual ao meu pai. Meu pai só fez coisas erradas, meu pai não foi fiel a ti, meu pai colocou ídolos. Eu quebrei tudo. Esse menino aqui entrou, ele acabou com os ídolos, ele derrubou tudo, os postes. Ele derrubou, o pai dele, o Acaz, né? Ele colocou os ídolos e mais ídolos no meio do povo. Fez o povo ficar idólatra, mas quando ele assumiu, ele acabou com tudo, ele acabou. Por isso que ele falou, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. Irmão, em nome de Jesus, será que você não tem uma causa? Será que você não tem uma situação que você gostaria de ficar livre dessa situação? Mas você não consegue chorar uma gota. Estou falando para a igreja, estou falando para a rádio, estou falando para o aplicativo, estou falando para o Facebook, para o YouTube, para o WhatsApp, estou falando para todos que têm ouvidos para ouvir. Será que não sai uma gota de lágrimas? Às vezes eu saio dali com meus olhos banhados em lágrimas. Porque eu sei do peso que eu carrego para segurar a palavra, para ficar firme, para andar reto diante dos olhos do Senhor, para fazer as coisas com fidelidade. Por isso que nada de mal. Acontece coisas normais. Mas coisas, sabe? Não, nada, tudo está no controle, tudo perfeito. Então, Ezequias orou, mostrou para Deus, não precisava, porque Deus estava vendo. Mas ele achou que precisava. E quando a gente quer abrir o nosso coração para Deus, se derramar na presença de Deus, se derramar, vai encurtar aqui, diz que aqui no versículo 5, então veio a palavra do Senhor dizendo a Isaías, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Lágrimas, não é lágrima de desespero, é lágrima de comunhão. Deus, eu me derramo diante de ti. Eu me derramo diante de ti pela igreja, por esta nação. Eu me derramo diante de ti, Senhor, pelas famílias da terra, por aqueles, meu Deus, que ainda não te conhecem, que ainda estão afastados, Senhor. Estão nas drogas, meu Deus. Eu sei como é triste uma mãe ter um filho drogado, meu Deus.
Eu sei como é triste uma mãe ter uma esposa ter um marido alcoólatra. Eu sei, porque eu já vivi isto 9 anos da minha vida. Envergonhando minha vida, envergonhando minha família, envergonhando o meu Criador. Meu Deus, eu oro ao Senhor agora. Eu peço por todas as mães, pais, que têm um filho nas drogas, que não começou nas drogas, começou na bebida, na cervejinha que eles chamam no diminutivo, cervejinha. Isso é demônio. Esse nomezinho, isso é demônio. Isso é a porta do inferno entrando na vida das famílias. Todas as desgraças que se acontecem nessa terra é proveniente do álcool, estupros, assassinatos, acidentes, mortes, tiros, brigas. Tudo isso está ligado ao álcool. Que depois entra a maconha, depois entra a cocaína, depois entra o crack, que faz o que está fazendo aí. Essa tal da Cracolândia, que hoje está no mundo inteiro. Era só em São Paulo, meu Deus. Agora, todas as cidades do Brasil tem umas, não uma, tem umas Cracolândia. Jesus. Ali tem maridos, ali tem filhos, ali tem mulheres, tem mães, tem vó. Ali tem uma grana de gente. Uma quantidade de homens e mulheres drogados, viciados. Que começou com uma simples latinha de cerveja. Inocentemente, socialmente, dentro de casa, com o papai, com o seu filho de 15 anos, de 14. Beba aí, beba aí. Comece aqui. Meu Deus, eu me lembro como se fosse ontem. Aqui, lá embaixo. Meu pai bebia cerveja, enfiava na nossa boca a chupeta, molhava na cerveja, molhava na cachaça e botava na nossa boca. Eu me lembro. Hoje eu tenho meus 2 irmãos ali, que estão sendo consumidos. Eu oro por eles, porque eu sei que o álcool é uma desgraça. O álcool é uma desgraça. Eu oro pelos meus 2 irmãos, Valdo e o Jorge. E oro pelas suas famílias também. Meu Deus. Obrigado, Deus. Eu oro pelas famílias que estão do outro lado, Senhor. Alguém doente. Alguém desenganado, Senhor. Alguém que está do lado, deixou alguém no hospital. Alguém muito querido. Eu oro, Senhor. Alguém que perdeu o marido, perdeu a esposa, um acidente, perdeu um filho no acidente de carro, por causa do álcool, por causa da droga. Meu Deus, eu oro pelas minhas filhas. Eu oro pelas minhas filhas, Senhor. Pela Liliane. Oro pela minha filha Lívia. Meu Deus, tenha misericórdia delas. Deus, eu oro pelos filhos dos membros, pelos membros da comunidade. Eu oro pelos ouvintes das rádios. Eu oro pelas famílias, Senhor, que estão lá do outro lado, Senhor. Precisando de um milagre. Precisando de um milagre, Senhor. Deus, ouça a minha oração, Senhor. Eu não estou te pedindo para mim.
Eu não estou pedindo ao Senhor dinheiro, não estou pedindo bens, não estou te pedindo posse, não estou te pedindo nada disso, Senhor. Quero ver minhas filhas, Senhor, te servindo. Quero vê-las, Senhor. Quero ver meus irmãos, quero ver minha família, meus parentes, Senhor. Deus, Deus, faça uma obra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro por essa família, por esse casamento, Senhor. Eu oro, Senhor, por essa guerra que é travada todos os dias na casa, Senhor, daquele irmão, do Roberto. Meu Deus, eu oro por ele, Senhor. Roberto, o grande. Roberto, se você estiver me ouvindo, eu oro por você, pela tua família. Meu Deus, eu oro por todos os enfermos dessa cidade. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por essa noite abençoada. Saúde para todos vocês. Vocês tenham uma noite vitoriosa. Amanhã, às 7h30 da noite, vamos ter aí um momento de oração glorioso. Eu convido vocês, tá? Vamos batalhar junto comigo, tá bom? Saúde para todos vocês. Deixa eu aqui fechar aqui as rádios. Saúde para os irmãos do aplicativo. Minha mãe, se estiver ouvindo, saúde para ti, minha mãe. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Hoje, amanhã e eternamente. Amém? Deixa eu sair aqui da rádio. Voltar aqui. Sair. Obrigado, Deus, pela família Restituição. Cubra a família Restituição, Senhor, com os teus anjos, com a tua graça. Se tiver alguém enfermo, Senhor, que seja restaurada a sua saúde, em nome de Jesus. Tenham todos aí uma noite belíssima. E nós teremos amanhã, dia 2, um dia abençoado. Vai fazer as suas atividades físicas, vai andar, vai correr, vai pular, vai se esticar, vai fazer alguma coisa, não fique prostrado, não. Beba bastante água, coma bastante legumes, verduras, cuide da sua saúde, que vocês são muito preciosos para Deus e para esse homem aqui. Bom? Rapaz, tchau. Tchau.